Minha primeira experiência com o paranormal foi, na verdade, uma série de experiências. Eu tinha 16 anos e minha família havia acabado de se mudar para uma nova casa. Eu amava a casa. Tinha meu próprio quarto, que escolhi sozinha, e não senti nenhuma hesitação enquanto desempacotava e decorava para me sentir mais em casa. Tudo estava ótimo, pelo menos na primeira semana. Depois da escola, eu chegava em casa com meu irmãozinho cerca de 1 hora antes da minha mãe. Um dia, fui a primeira a entrar na casa. Joguei minha mochila na mesa da cozinha e encontrei meu gato parado, congelado, olhando para uma porta na cozinha que dava para a nossa garagem. Falei com o meu gato. "O que você está fazendo?" Caminhei em direção a ele, mas antes que eu pudesse tocá-lo, um grito de mulher veio da garagem e meu gato correu para fora da sala. Eu o segui, levando meu irmãozinho comigo para fora e ligando para minha mãe. Meu irmão insistiu que não ouviu nada e minha mãe sugeriu que eu devia ter imaginado, mas eu sabia que era real. Quando minha mãe chegou em casa, verificamos a casa e não encontramos nada. Ela sugeriu que eu estava estressada e assistindo a muitos filmes de terror. Não me dei ao trabalho de argumentar mais. Percebi que não seria acreditada. Então peguei minha mochila e fui para o meu quarto no final do corredor. Fiquei parada na porta, congelada. A porta do meu armário estava aberta e pendurada em seu trilho, como se alguém tivesse tentado puxá-la para fora. E meu travesseiro estava de pé no meio do quarto, um travesseiro plano e frágil que eu não conseguiria deixar em pé, mesmo que quisesse. Gritei pela minha mãe. "Alguém esteve no meu quarto", acusei. Ela voltou, com meu irmãozinho atrás dela. Apontei para o quarto, apenas para encontrar o travesseiro agora deitado plano, como deveria estar o tempo todo. "Você deve ter derrubado da cama quando acordou esta manhã", ela descartou, mas eu sabia que não. E mesmo que tivesse, como ele estava em pé daquele jeito? Brinquei com o travesseiro por vários minutos, tentando imitar a posição em que estava, mas não consegui. Não era possível. Fui para a cama naquela noite sem problemas. Embora eu achasse estranho o que havia acontecido mais cedo naquele dia, não perdi o sono por causa disso. Mas eu tinha o hábito de acordar várias vezes durante a noite. Então, como de costume, acordei por volta das 3 da manhã e fui ao banheiro. Quando voltei para a porta do meu quarto, congelei. A luz do banheiro brilhava apenas um pouco no meu quarto, tornando impossível não ver. Eu podia ver uma figura sentada na beira da minha cama. Não tinha feições, apenas a sombra de um homem grande. Inclinei-me para a frente, apertando os olhos, tentando ajustar minha visão à escuridão do meu quarto. Mas antes que eu pudesse me mover mais, a figura se levantou e correu em minha direção. Nunca gritei tão alto. Meus pés saíram debaixo de mim e caí no chão, minha mão acendendo a luz antes de eu perder o equilíbrio. Não havia nada lá. Minha mãe e meu irmão chegaram em um instante, querendo saber por que eu estava gritando e agora chorando no chão. Tentei explicar. "Você estava sonhando", minha mãe me disse. Eu estava acordada. Eu levantei. Tentei argumentar, mas ela balançou a cabeça. "Você deve ter sonhado", ela insistiu. "Volte para a cama." Não dormi bem naquela noite. O dia seguinte correu bem. Isso até eu estar de volta em casa depois da escola. Aquela casa de repente não parecia mais um lar para mim. E meu quarto não parecia meu. Eu sentia que estava invadindo o espaço de outra pessoa e me sentia culpada. Tentei fazer um tabuleiro de ouija de papelão e uma tampa de garrafa transparente. Eu estava desesperada para confirmar minhas próprias experiências. "Olá?", eu disse baixinho, esperando uma resposta. Nada. "Desculpe se nos mudamos para a sua casa. Serei uma boa colega de quarto. Sou muito limpa." Comecei a divagar, mas a tampa da garrafa nunca se moveu. Comecei a me sentir boba, olhando para o tabuleiro improvisado. Era apenas lixo. Empurrei-o para longe e subi na cama, envergonhada de acreditar que uma coisa dessas funcionaria. Naquela noite, ouvi algo chocalhando. Inicialmente pensei que fosse uma mariposa grande, batendo na minha janela. Acendi o abajur ao lado da cama e notei o tabuleiro no chão, só que a tampa da garrafa estava de pé.
girando como uma moeda em círculos rápidos. Soltei um suspiro de descrença e a tampa caiu, novamente imóvel. Pulei da cama e peguei o tabuleiro, rasgando-o ao meio e jogando no lixo. Deixei meu abajur aceso por 1 hora antes de começar a sentir sono novamente. Relutantemente, apaguei o abajur e adormeci. Sempre dormia com uma venda nos olhos, irritada pelo menor sinal de luz. Então, quando acordei de novo, sentindo o ar frio do meu ventilador, assumi que tinha chutado o cobertor durante o sono. Tateei a cama, tentando encontrá-lo para me cobrir novamente, mas sem sucesso. Levantei a venda e fiquei horrorizada ao ver meu cobertor erguido acima de mim. Devia ter uns 2 metros, pairando sobre meu corpo. Movi-me rapidamente, tentando jogar meus pés para o lado e correr para a porta, mas o cobertor caiu e fui forçada de volta ao colchão, um peso me sufocando, como se alguém tivesse acabado de se deitar em cima de mim. Ofeguei por ar, tentando gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. Lembro-me de minhas pálpebras tremularem enquanto perdia a consciência pela falta de ar. Naquela manhã, acordei com a venda levantada, meu cobertor jogado de lado na cama e uma dor tomando conta do meu corpo. Eu sabia que não tinha imaginado. Saí do quarto e não consegui me conter ao encontrar minha mãe se arrumando para o trabalho no banheiro. Tentei explicar, mas ela não acreditou em mim. Ela nunca acreditou em mim. "Você estava sonhando", ela disse para mim. "Você pode ficar em casa hoje. Tente descansar um pouco." Concordei relutantemente e voltei para a cama, ainda assustada para realmente voltar a dormir. Fiquei deitada, rígida, esperando o som das chaves tilintando e da porta se fechando. Eu estava sozinha em casa. Rolei de bruços e chorei no meu travesseiro. Eu estava exausta, com dor e assustada. Por vários minutos fiquei deitada ali chorando, e então algo aconteceu. "Sinto muito pela sua mãe", uma voz masculina disse, claramente ao meu lado. Eu engasguei e me sentei rapidamente. Não havia ninguém. Eu não conseguia lidar com a ideia de ficar sozinha ali. Saí da cama e fui andando até a escola, algo que normalmente eu tinha medo de fazer, mas naquele momento eu estava mais apavorada com o que havia na minha casa. Nos mudamos daquela casa pouco tempo depois, porque minha mãe se casou, e toda a atividade relacionada parou, para meu alívio. Mas sempre me perguntei o que era aquilo e por que parecia interagir apenas comigo. Essa foi a primeira e mais forte presença que já encontrei. Já faz 3 meses desde que meu irmão, Jason, morreu em um acidente de carro. O luto foi insuportável, mas o que está acontecendo agora é algo diferente, algo que eu não consigo explicar, e eu preciso de conselhos antes de perder a cabeça. Jason e eu éramos próximos, mais próximos do que a maioria dos irmãos. Crescemos em uma pequena casa onde compartilhávamos tudo, segredos, sonhos, até medos. Quando ele morreu, uma parte de mim foi com ele. Mas ultimamente, comecei a sentir que ele não se foi completamente. Tudo começou algumas semanas após o funeral. Eu estava deitada na cama, incapaz de dormir, quando ouvi um som fraco de estática vindo do velho rádio que costumávamos guardar no porão. Aquela coisa não funcionava há anos, então pensei que talvez fosse apenas interferência de outro dispositivo. Mas quando desci para verificar, o rádio estava ligado, sintonizado em estática. Os pelos da nuca se arrepiaram. Eu não tocava naquele rádio há muito tempo. Eu o desliguei e voltei para o andar de cima, mas naquela noite tive o sonho mais vívido. Jason estava lá, sentado na beira da minha cama. Ele parecia como antes do acidente, vivo, sorrindo. Ele não disse nada, apenas me olhou com aqueles olhos familiares. Acordei encharcada de suor, mas convencida de que era apenas um sonho. Então, começaram as mensagens. Eu encontrava bilhetes com a caligrafia de Jason, sua inclinação característica, em pedaços de papel espalhados pela casa. Eles diziam coisas como: "Estou aqui" e "Me ajude".
Achei que estava enlouquecendo, mas quando mostrei um para nossa mãe, o rosto dela ficou pálido. Ela também reconheceu a caligrafia dele, e o olhar de medo em seus olhos me disse que eu não estava imaginando isso. A gota d'água foi a mensagem de voz. Ontem à noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando ouvi a mensagem, era apenas estática no início, mas então eu ouvi. Era a voz de Jason, fraca, mas inconfundível, dizendo meu nome. Sam, me ajude. Eu reproduzi a mensagem várias vezes, tentando me convencer de que era um erro, mas eu conheço a voz do meu irmão. A mensagem ainda está no meu telefone. Mostrei para alguns amigos próximos e todos ouviram também. Eu não sei o que fazer. Se isso é Jason, o que ele quer? Ele está preso em algum lugar, tentando entrar em contato comigo, ou minha mente está pregando peças porque eu não consigo deixá-lo ir? Estou apavorada com o que pode acontecer a seguir. Preciso de conselhos. Como posso ajudar meu irmão? Ou como posso fazer isso parar antes que me deixe louca? Meu irmão e eu estávamos em um celeiro após o anoitecer. Esse celeiro é particularmente assombrado, já que fica ao lado de uma casa abandonada, onde os dois proprietários morreram e, muito provavelmente, estão enterrados do lado de fora. Nós tínhamos permissão para estar lá, pois nossos pais eram amigos dos netos desses dois proprietários. Enfim, vamos à história. Estávamos nesse celeiro depois do anoitecer para tentar ver alguns pássaros dormindo, já que andorinhas do celeiro vivem lá. Primeiro, deixe-me dar uma ideia da estrutura do celeiro. Ele tem 2 portas. A segunda porta fica perto do interruptor de luz, mas não abre. Então temos que ir até o interruptor de luz desde a porta, atravessando o celeiro escuro. Depois de vermos alguns filhotes de pássaros dormindo, muito fofos, aliás, recomendo, decidimos atravessar o celeiro até o outro lado para ligar o interruptor de luz. Depois de ligá-lo, ficamos por lá por um tempo, basicamente sem fazer nada, exceto conversar. Eventualmente, ficamos entediados, e eu dei meu telefone para o meu irmão, para que ele pudesse usar a lanterna assim que desligasse as luzes para navegar pelo celeiro. Fiquei perto da porta da frente do celeiro, esperando-o voltar. De repente, ouvi ele chamar meu nome nervosamente. Jonas. Sim? Eu só queria ter certeza de que você estava aqui. Pelo tom de voz dele, percebi que estava nervoso, mas não sabia o motivo. Depois o vi andando rápido pelo celeiro. Não pensei muito nisso enquanto abríamos a porta e saíamos. Estávamos voltando para casa, moramos perto desse celeiro, quando ele de repente se vira para mim e diz: agora que estamos longe do celeiro, posso te contar uma coisa? Sim, eu sei quando meu irmão está mentindo. Ele mal consegue e sempre acaba rindo, mas dessa vez foi diferente. Ele parecia muito assustado e tinha um tom de voz meio trêmulo. Ele me conta o que viu no celeiro que o deixou tão nervoso. Quando ele estava passando a lanterna pelo celeiro, rapidamente iluminou uma figura alta. Ele disse que tinha 2,10 metros de altura, estava imponente sobre ele e tinha um rosto horrível, sem vida. Ele disse que tinha olhos, mas sem boca. Quando ele rapidamente iluminou o mesmo lugar de novo, não havia nada lá. Foi quando ele disse meu nome, pensando que eu estava de alguma forma pregando uma peça nele ou algo assim. Mas quando eu disse que estava perto da porta da frente do celeiro, foi aí que ele começou a surtar. Outra coisa é que ambos sentimos como se estivéssemos sendo observados no celeiro, mas realmente não demos importância, já que você tem essas sensações estranhas o tempo todo. Quando as luzes estavam apagadas no celeiro, senti uma sensação estranha de tontura, mas não pensei automaticamente: ah, é um fantasma mexendo comigo. Esse é o fim da história. Nada realmente aconteceu depois disso. Eu não sei exatamente como começar.
mas esta será uma coleção de experiências paranormais que tive ao longo dos 31 anos da minha vida, desde os primeiros anos, 1993, até fevereiro de 2024. Algumas linhas do tempo podem estar um pouco confusas, mas os eventos são verdadeiros. Vou começar pela infância e seguir até os dias atuais através da escrita. Cresci em uma casa com meus pais e uma irmã, em uma casa térrea relativamente nova, sem histórico paranormal. Minha irmã é quase 2 anos mais nova que eu. Ao nascer, minha irmã e eu fomos batizados e crescemos em uma família católica. Nossos pais não eram muito religiosos, mas nossos avós eram do tipo católico tradicional. Quando éramos muito pequenos, nossos pais nos contavam histórias, como, por exemplo, que meu quarto era o mais frio da casa, não importava o quê. Isso podia ser causado pela forma como a ventilação foi projetada para a casa, então não era algo tão estranho. Outras coisas que eles contavam eram ouvir batidas altas do outro lado da casa quando estavam em casa, portas da despensa e gavetas de talheres abertas quando chegavam em casa e a máquina de lavar e secar ligando sozinhas. Eles não se lembram de nada disso acontecendo antes de mim, o primogênito, nascer. Pelo que eu sei, eles nunca venderam minha alma para nenhum demônio, porque com certeza nunca tivemos muita sorte ou dinheiro. Quanto a essa atividade, eu realmente não me lembro de nada disso acontecendo. E sinto que, se lembrasse, não entenderia a magnitude de tudo. Um caso que eu lembro é de quando tinha cerca de 7 anos e estava na casa de um amigo próximo. Estávamos sentados no chão do quarto dele jogando Yu-Gi-Oh! Ele tinha uma daquelas pequenas TVs da Nickelodeon e o controle remoto estava no chão. Enquanto jogávamos, o controle remoto ia para debaixo da cama dele e voltava em nossa direção. Ficamos apenas olhando para isso em admiração. Sem perceber que isso era completamente insano, seguimos nossas vidas como se nada tivesse acontecido. Avançando para a infância e adolescência, as coisas começaram a se intensificar. Minha irmã começou a dizer para minha mãe e eu que estava vendo sombras e se sentia desconfortável. Minha mãe também nos disse que via sombras, e isso acontecia de forma intermitente. Eu nunca tinha visto o que elas estavam falando, e fiquei agradecido por isso. Tudo o que lembro naquela época era de ouvir passos do lado de fora do meu quarto. Desde então, nos mudamos para um trailer devido a algumas questões trágicas da vida, e minha mãe nos dizia que era algum animal debaixo do piso causando os ruídos. Na época, eu acreditei nisso, mas olhando para trás, não tem como ser verdade. Os passos eram constantes até eu me mudar. Fiquei nessa casa dos 5 anos até os 22. Crescendo, eu sempre passava a noite na casa de amigos para jogar Halo em festas de LAN e tentávamos recriar as comidas que víamos no Epic Meal Time. Um dos meus amigos tinha algumas coisas paranormais acontecendo por lá. Não posso afirmar que esses eventos estavam relacionados com o que eu passava, mas acho que foi uma coincidência maluca. Ele nos disse que acreditava que uma garotinha estava assombrando sua casa e já havia lidado com várias coisas, como ruídos e avistamentos. Em uma noite específica, lembro de estar deitado no chão, indo dormir após outra sessão intensa de jogos, e pude ouvir uma música suave de carrossel. Aguentei por alguns minutos. Finalmente disse: "Ei, você pode desligar o volume do seu DS? Não conseguimos dormir." Acontece que ele estava profundamente adormecido e não era ele. Depois que o acordei, ficamos apenas sentados e olhando um para o outro. Ele me disse que tinha brinquedos no sótão e que achava que a garotinha estava brincando com eles. Então, como adolescentes racionais, decidimos caçar fantasmas. Na época, o programa do Sci-Fi, Ghost Hunters, com a equipe do TAPS, era enorme. Pegamos um gravador antigo e começamos a andar pela casa, fazendo perguntas e esperando uma resposta. Finalmente, criamos coragem para subir ao sótão de onde vinham os ruídos e começamos a fazer uma sessão clássica de EVP. Estava completamente escuro, exceto por uma pequena lanterna que trouxemos. Havia 5 de nós sentados nas vigas, fazendo perguntas que vinham à mente. Depois de um tempo e sem respostas audíveis,
Encerramos e descemos, mas deixamos o gravador lá por um período de tempo que não me lembro. Quando reproduzimos a fita até o ponto em que fechamos o sótão e todos estávamos de volta ao térreo, conseguimos gravar uma garotinha dizendo mamãe e ficamos apavorados. Queríamos encontrar algo, mas não achávamos que realmente encontraríamos. Avançando um pouco para o ensino médio, minha mãe me perguntava se eu estava movendo frascos de shampoo no banheiro dela. Como um típico adolescente travesso, eu adorava fazer pegadinhas, mas dessa vez não era eu, e minha irmã não é esse tipo de pessoa. Isso acontecia uma vez por mês, mais ou menos. Além disso, as luzes acendiam e apagavam sozinhas. Minha mãe encontrava maneiras de desmentir as coisas para não nos assustar. Outro incidente importante eram as portas que abriam e fechavam sozinhas, mas era sempre a porta do meu quarto. Da onde meu pai costumava passar as noites jogando Team Fortress até as primeiras horas da manhã, ele podia ver a minha porta. Ele me perguntava pela manhã se eu havia levantado na noite anterior, e nunca era eu que abria a porta. Minha mãe tentou algumas vezes defumar a casa para purificá-la de espíritos malignos, mas isso não resolveu nada. A atividade nunca diminuía nem aumentava, como se ela nunca tivesse feito nada. No ensino médio, decidi seguir os passos da família e começar uma carreira em bombeiros ou paramédicos. Fiz um curso de atendimento de emergência no ensino médio e me formei com o certificado. Logo após me formar, entrei para um corpo de bombeiros voluntário para ganhar experiência com a esperança de seguir carreira. Cerca de 3 anos após o ensino médio, minha avó faleceu. Eu era muito próximo dela e sua morte foi repentina. Ela sempre foi uma grande incentivadora para que eu me esforçasse e alcançasse meus sonhos. Consegui um emprego em uma grande empresa de ambulâncias e estava ansioso para começar. Na noite anterior, preparei tudo como se fosse o primeiro dia de aula, pronto para meu primeiro dia. Por volta das 4 da manhã, enquanto eu estava dormindo no meu quarto, lembro de acordar com a porta se abrindo e uma figura baixa parada no batente, sem traços distinguíveis. Enquanto olhava para ela, não senti medo ou nervosismo e não percebi nenhuma maldade. A porta se fechou após 15 segundos e eu fiquei sentado por um tempo processando tudo. Essa foi a primeira vez que eu vi pessoalmente as figuras sombrias que minha família falava. Naquela manhã, contei à minha mãe o que aconteceu e ela disse que não foi ela quem abriu a porta. Ela sugeriu que poderia ter sido minha avó verificando como eu estava no meu primeiro dia. Ela tinha cerca de 1,60 de altura. Então, na minha cabeça, aquilo fazia sentido com o que eu vi, e continuei com a vida. Avançando alguns anos, agora sou bombeiro paramédico em um departamento de carreira e estou noivo do meu amor do ensino médio. Acabamos de conseguir nosso próprio apartamento em uma cidade vizinha e temos nosso primeiro cachorro, um Dachshund chamado Rocky. Minha noiva estava ciente de algumas das coisas que aconteceram comigo e com minha família ao longo dos anos, mas não tínhamos ideia de que as coisas continuariam depois que eu saísse de casa. Nossas vidas neste apartamento consistiam em mim trabalhando na minha rotação de 24 horas de trabalho com 48 horas de folga, que é um cronograma padrão de bombeiro, e Érica estudando para se tornar uma higienista dental. Foi neste apartamento que comecei a conectar alguns pontos e pensar que talvez não fosse apenas a casa que tivesse problemas de assombração. Pequenas coisas aconteciam aqui, mas nunca quando minha noiva estava em casa. O apartamento tinha 80 metros quadrados, então se houvesse algum ruído, eu definitivamente ouviria. As coisas que eu experimentava aqui eram luzes acendendo e apagando, mas nunca na sala em que eu estava. Por exemplo, a luz do banheiro se acendia enquanto eu estava na cozinha. O vaso sanitário dava descarga sozinho e tínhamos luzes de corda com sensor de movimento em nosso pequeno closet no quarto que se acendiam no meio da noite. Eu me sentia como se alguém estivesse comigo, mas nunca senti que era algo prejudicial, apenas como se eu estivesse em uma sala cheia, por assim dizer. Lembro-me de ouvir sussurros femininos, mas geralmente atribuía isso ao fato de morar em um apartamento, mesmo que a maior parte do lugar estivesse vazia durante o dia, com meus vizinhos trabalhando.
Durante esse tempo, comecei a ter chamadas muito traumáticas no trabalho, sendo o maior evento uma colisão de frente envolvendo 2 bebês, matando um deles na cena e a mãe mais tarde no hospital. Eu estava fora por algumas semanas, mentalmente esgotado. Mesmo antes disso, tive outra chamada horrível que, por coincidência, também envolvia uma criança. Esses eventos me levaram a pensar se a energia negativa que carrego poderia estar alimentando essas experiências. Naquela época, fui colocado em uma unidade com um amigo próximo e decidi desabafar com ele. Para minha surpresa, ele passou por eventos semelhantes. Era comum em nosso trabalho lidar com coisas assim, especialmente porque muitas de nossas estações estavam localizadas em cemitérios ou em locais onde ocorreram desastres naturais. Algumas de nossas conversas me ajudaram a entender o que estava acontecendo, mas a verdade é que eu nunca soube realmente. Isso nos leva aonde estou agora. Recentemente, a experiência que estou prestes a compartilhar me assustou mais do que nunca, e é o que me levou a escrever isso. Há cerca de um mês, minha noiva e eu nos mudamos para uma casa de 4 quartos em um bairro relativamente novo, que antes era uma floresta. Estamos casados há 3 anos e temos 2 cães. Nos primeiros dias após a mudança, as coisas estavam normais, mas logo após a primeira semana, começou a acontecer novamente. Por volta das 2 da manhã, uma semana depois de nos mudarmos, acordei com o som de sussurros de uma mulher. No entanto, isso era diferente do que eu tinha experimentado no passado. Parecia que a voz estava sussurrando bem no meu ouvido. Não consegui entender o que estava sendo dito, mas consegui ouvir a voz repetindo a mesma coisa 3 vezes. Fiquei em choque. Meus 2 cães também acordaram e estavam olhando para mim como se tivessem ouvido algo. Movendo-me devagar, consegui olhar em volta e ver uma sombra preta parada na porta do quarto. Ela parecia estar olhando para mim, mas não se mexeu. Eu estava muito assustado para dizer ou fazer qualquer coisa. Depois de alguns minutos, que pareceram uma eternidade, a sombra se moveu para fora do quarto e desapareceu. Desde então, acordei quase todas as noites por volta da mesma hora, sempre com a sensação de que alguém está me observando. As luzes da casa também têm piscado esporadicamente e tenho ouvido batidas na porta do quarto, mas quando vou verificar, não há ninguém lá. Minha noiva ainda não experimentou nada e não quero assustá-la, então não contei a ela sobre isso. Estou escrevendo isso na esperança de que colocar esses eventos em palavras possa me ajudar a processar o que está acontecendo. Desde a infância, parece que sempre houve algo me seguindo, e eu só quero descobrir o que é e como posso fazê-lo parar. Eu realmente não sei o que fazer a seguir, mas espero que compartilhar minha história possa trazer algum alívio, ou talvez até mesmo respostas. Olá a todos! Estou tentando entender algo que vi há pouco menos de 2 semanas. Para contextualizar, meu namorado, 27 anos, e eu, 27 anos, alugamos uma van camper e acampamos por todo o Parque Nacional de Yellowstone durante uma semana, ficando em diferentes acampamentos ao longo da semana para ver o máximo possível do parque. A van em que estávamos era pequena, feita pela empresa de aluguel, então tínhamos um banco na frente para 2 passageiros e na parte de trás da van havia a cama com um teto muito baixo. Tínhamos uma cortina para bloquear a visão da cama a partir do para-brisa e 3 protetores solares que colocávamos nas janelas para garantir privacidade. Uma das portas deslizantes na parte de trás da van não tinha janela, apenas a estrutura metálica da porta, o que será importante mais tarde. Era muito cedo na manhã do nosso 4º dia de viagem. Não sei exatamente que horas eram, mas, se tivesse que adivinhar, seria entre 4 e 5 da manhã, e o sol ainda não havia nascido. Eu havia acordado e meu namorado ainda estava dormindo. Fiquei deitada apenas ouvindo os sons da natureza, quando, de repente, vi uma luz laranja circular aparecer na janela mais próxima de mim. Ela se moveu ao redor de toda a van, e eu tinha certeza de que alguém estava do lado de fora da van,
usando uma lanterna para tentar olhar para dentro. Mas era estranho porque a luz se movia de forma lenta e suave, e eu não conseguia ouvir ninguém andando diretamente fora da van, o que eu deveria ser capaz de ouvir se isso estivesse acontecendo. Eu estava completamente paralisada de medo e simplesmente sentia que havia mais alguém lá fora. Eu orava para que meu namorado acordasse, mas estava tão assustada que não conseguia me mover ou fazer um som. Apenas me encolhia mais perto dele para me acalmar. A luz se moveu ao redor de toda a van. Tinha o tamanho de uma bola de softball. Era de um laranja suave, semelhante à cor criada por aquelas lâmpadas de pôr do sol, mas com um tom um pouco mais escuro no centro. Fez um círculo completo ao nosso redor na parte de trás, e então, simplesmente, desapareceu. Eu tinha certeza de que alguém havia caminhado silenciosamente ao redor da van e usado uma lanterna para nos observar. Então, algum tempo depois que a luz desapareceu, acordei meu namorado para contar sobre o voyeur que tivemos. Ele tentou racionalizar e pensar no que poderia ter sido, até que o fiz sentar na parte de trás da van enquanto eu gravava um vídeo e caminhava ao redor da van com uma lanterna para tentar mostrar a ele o que eu havia visto. Quando assisti ao vídeo, fiquei confusa no início porque a luz da lanterna era muito branca para coincidir com o que eu tinha visto, e também a luz da minha lanterna não conseguia passar pela porta traseira da van, que não tem janela. A luz que vi dentro da van não oscilou quando passou por essa porta sem janela. Não mudou de opacidade ou brilho enquanto se movia. Permaneceu com a mesma tonalidade e brilho o tempo todo que a vi. Agora tenho certeza de que o que quer que fosse estava dentro da van comigo, e não consigo entender isso. Nenhum de nós estava com os celulares à mão. Todas as janelas estavam cobertas, e as cortinas estavam completamente fechadas. Eu não tenho nenhuma explicação para o que era. Tive muitas experiências paranormais na minha vida, desde fantasmas até poltergeists, clarividência, etc. Esse não é um campo novo para mim. O que é novo para mim são os orbes. A única coisa que consigo pensar para descrever o que vi é um orbe. Tenho muito pouco conhecimento sobre orbes. Pelo que entendo, pensei que eram coisas falsas que as pessoas usavam para alegar serem fantasmas em fotos, onde na verdade eram apenas reflexos de lente. Mas eu não estava tirando uma foto. Eu vi isso com meus próprios olhos. Nas minhas buscas por respostas até agora, não encontrei muita coisa. Achei um vídeo que alguém postou no subreddit do Ring, perguntando o que era o orbe em seu vídeo, e mesmo que as pessoas estivessem dizendo que era apenas um inseto na lente, é a coisa mais próxima que encontrei, que se assemelha ao que vi e como se movia. Gostaria de poder linkar o vídeo para ajudar a dar uma ideia do que vi, mas, literalmente, quando vi aquele vídeo, me fez sentar, por causa de como parecia semelhante. O que vi se moveu de forma nivelada, meio que mantendo a mesma altura o tempo todo, não se movendo para frente e para trás ou para cima e para baixo. Moveu-se de forma muito suave ao nosso redor, quase nos circulando na cama. Eu só quero saber o que isso significa. Geralmente, minhas interações com espíritos são muito claras para mim, e sou capaz de dizer com certeza que era um espírito. Estou falando como se fosse algum tipo de médium? Tive talvez 7 encontros em meus 26 anos de vida. Isso me fez congelar. Tudo o que pude fazer foi me agarrar ao meu namorado e ficar parada e silenciosa enquanto assistia sem piscar. No momento, realmente pensei que alguém estava do lado de fora da van, sendo assustador, mas eu sei que não ouvi nenhum passo. E se realmente houvesse alguém caminhando ao redor da van, teríamos definitivamente ouvido os galhos e pedras e cascalhos se deslocando sob seus passos. Não há como qualquer tipo de farol parecer assim. E também não há como qualquer tipo de luz estar entrando por causa das cortinas e protetores solares. E o sol ainda não havia nascido, o que eu podia perceber, porque as bordas das janelas que os protetores solares cobriam ainda não haviam começado a clarear com a luz do dia. Mas acima de tudo, nenhuma luz pode passar pela porta sem janela. Então, como?
Eu só quero entender isso. Estou tranquila se for uma resposta simples de que sim. Era um orbe, mas não tenho ideia do tipo de mensagem que isso pode significar ou se há algum tipo de mensagem que deve vir com eles. Por favor, ajudem-me a entender. Eu e meus amigos idiotas achamos que seria divertido conversar com os espíritos praticamente todos os dias durante um verão. Regularmente, pegávamos um tabuleiro feito em casa para ver o quanto poderíamos nos divertir. Como faz muito calor para fazer qualquer coisa ao ar livre nessa época do ano, tínhamos que encontrar coisas para manter nossos eu de 15 anos entretidos na pequena casa de Jennifer, nos anos 90. As coisas começaram de forma casual e crível. Sou um adolescente que morreu em um incêndio. E sou uma mulher idosa que morreu de causas naturais. Coisas assim, até ficarem perturbadoras. Eu nunca tive um corpo, mas posso experimentar a vida aqui se você disser que me aceita. Para esses casos, sempre tirávamos as mãos e exigíamos um novo espírito. Depois de, essencialmente, fazer um teste com eles, o grupo e eu conseguimos escolher uma entidade bastante gentil que se chamava Alex Duke. Alex disse que poderíamos falar com ele praticamente sempre que quiséssemos. Ele tinha 8 anos e não queria atravessar para o outro lado porque gostava de observar as pessoas em suas vidas e estava fazendo isso há centenas de anos. Parecia besteira, mas tanto faz. Era um tabuleiro Ouija. Tudo era meio besteira, certo? Ai, tudo estava indo bem por cerca de uma semana. Ele nos contava coisas sobre outras pessoas do bairro, com sua ortografia sempre ruim, e sempre era uma fofoca quente. Nós éramos tão educados, sempre agradecendo e elogiando. Obrigado. E você é tão adorável. Meu Deus, que vergonha, eu sei. E de vez em quando mencionávamos Alex em piadas e conversas casuais quando não estávamos jogando. Ele era meio que uma quarta roda por alguns dias. Então ficou estranho. Alex revelou que nosso jogo estava atraindo espíritos ruins para a propriedade. Ele disse que não deveríamos falar tanto com ele, mas se o chamássemos quando começássemos, ele tentaria ocupar o espaço para que eles não pudessem falar conosco. Nos sentimos tão protegidos por esse pequeno cara, por mais brega que pareça. Alex estava sempre por perto e disposto a conversar quando nos sentávamos para bater papo. No entanto, logo começamos a notar que o tabuleiro estava ficando mais rápido e mais forte. Nossos braços pareciam ser puxados de um lado para o outro, e as letras eram alcançadas com uma precisão incrivelmente hábil. Cada vez mais, acabávamos guardando o tabuleiro porque a vibração começava a ficar super sombria na sala. É nojento dizer, mas o aspecto gentil que gostávamos desse espírito foi substituído por uma linguagem não só melhor escrita, mas sexual e maldosa. E mesmo que guardássemos o tabuleiro quando as coisas ficavam estranhas, voltávamos a usá-lo mais tarde naquela noite ou no dia seguinte. Era uma compulsão. Uma noite, a irmã mais velha de Jennifer apareceu para visitar a mãe, mas decidiu ficar conosco por um tempo. Foi literalmente a primeira vez que ela fez isso. E parecia muito legal ter alguém que era popular no colégio passando o tempo com a gente. Quando ela entrou no quarto de Jennifer e viu o tabuleiro Ouija, ficou instantaneamente interessada. Mostramos o que costumávamos fazer e ela estava cética no início. Ela disse: "Vou sair no corredor e levantar alguns dedos. Vamos ver se o tabuleiro Ouija consegue adivinhar." Então ela fez isso. E um por um, o tabuleiro acertou. Você podia ver o sorriso desaparecer do rosto dela e dar lugar a algo semelhante ao medo. Você podia ver o medo se transformar em uma curiosidade desesperada. Ela se sentou e jogou conosco, descobrindo fofocas sobre o divórcio dos pais que nem pensamos em perguntar. Não demorou muito para que as coisas sexuais e maldosas fossem intensificadas. Ela nos olhava com uma expressão que também sentia a mudança no ar. Quando fizemos nosso ritual habitual de tirar as mãos e encerrar o jogo, ela protestou. Ela achou que essa era a parte em que as coisas realmente ficavam interessantes.
E o que o tabuleiro sugeriu que fizéssemos não 5 minutos, depois de decidirmos que ela poderia estar certa? Sugeriu que fizéssemos uma sessão espírita. Adivinhem quem aceitou porque a irmã mais velha ficou super animada com a ideia? Então fizemos. O tabuleiro nos disse para formar um círculo e dar as mãos, e então chamar um espírito para aparecer. Lembre-se, o Ouija não estava soletrando as coisas de forma clara. Seria algo como: dê mãos, convide, e isso é a boa ortografia. De qualquer forma, fizemos como instruído. Nada aconteceu no começo, apesar da insistência da irmã mais velha de que, se você está aqui, nos mostre um sinal, repetidamente. Ainda assim, nossos olhos grandes e redondos olhavam uns para os outros. Eu não sabia se estávamos esperando que algo acontecesse ou se estávamos esperando que alguém interrompesse. Ninguém queria ser o nerd da vez. Se jogássemos nossas cartas direito, poderíamos até andar com o grupo dela enquanto eles fumavam cigarros entre as aulas, parecendo lindos e descolados. Se você está aqui, faça algo, ela comandou. Um recorte de jornal preso no espelho da minha amiga tremulou, e todos nós pulamos. Mas ela confirmou que era o ventilador de teto e disse que isso acontecia periodicamente. Ufa! Talvez tenha passado mais 1 minuto da irmã mais velha fazendo exigências, e eu estava certa de que alguém iria falar e romper o círculo. Mas a irmã mais velha soltou. Se você está aqui, eu te dou permissão para se mostrar. Nem um momento depois de ela pronunciar essas palavras, ela saltou do chão e começou a gritar enquanto arrancava a camisa. Sai de cima de mim! Ela gritava, e Jennifer imediatamente se levantou e puxou o cordão para acender a luz. A irmã mais velha se jogou de costas contra a parede, como se estivesse esmagando algo invisível que estava nela. Lembro de um único fio de saliva pendurado em sua boca enquanto ela ficava ali por um momento. Foi muito estranho ver uma pessoa legal parecendo decididamente não legal, mas enfim. Foi aterrorizante. Ela girou e gritou: "O que é isso?" Repetidamente. E logo abaixo da alça do sutiã dela, havia 3 arranhões, em alguns lugares profundos o suficiente para sair um pouco de sangue. Instintivamente, nos juntamos ao redor dela, formando um escudo protetor, mas não fazíamos a menor ideia do que fazer, exceto mover esse escudo para baixo, até a sala de estar, onde a mãe dela estava assistindo TV. Ela saltou e deu uma olhada nas costas da irmã mais velha enquanto explicávamos freneticamente. Aquilo dizia Alex. Em arranhados e sangue, lia-se Alex. A mãe dela nos fez queimar o tabuleiro. Ela continuava dizendo: "Eu disse para vocês não mexerem com isso. Eu disse." E de forma rara, Jennifer não disse uma palavra em protesto. Ela só pediu conselhos sobre a melhor maneira de queimá-lo. Estranha experiência de união, estar no quintal à noite e ver a mãe dela, geralmente bastante soturna e retraída naqueles dias, colocar um braço em volta da irmã mais velha e usar o outro para continuamente encharcar o tabuleiro condenado com fluido de isqueiro. Eu nunca consegui ficar com as crianças legais lá fora. Se algo mudou, foi que ela fingia ainda mais que não nos via.